Glória a Deus. A paz do Senhor, amadas. Amém. Para os amados também, a paz do Senhor. Podem sentar. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão especial de estar com vocês nessa manhã. Para mim, essa semana foi uma semana muito desafiadora, de muitos trabalhos. E por essa razão não pude estar com vocês bem no início. Eu pedi que minha mãe conversasse com os pastores, que para que eu pudesse estar hoje aqui com vocês pela manhã, eu só conseguiria chegar em torno das 11 horas. E não é nada não, é só o corpo que tem horas que ele clama, né? Pare um pouco, aí se a gente não obedecer, esgarça. E quando a gente quer viver um pouco mais, a gente precisa respeitar alguns limites. E eu estou feliz, porque pelo que eu percebi, deu bastante tempo para as irmãs se alimentarem. Eu vi uns bolos bonitos, assim, cortados, passando. E conhecer vocês é uma alegria. É a segunda vez que eu ministro num chá num dia de domingo. Eu não sei se é comum aqui, se é cultural aqui em São Paulo. No Rio não é. Mas eu achei fenomenal, não é? Poder separar uma manhã de domingo para repetir o gesto de Maria. Procurar por Jesus no domingo pela manhã. E nós já estamos encontrando. Eu já encontrei assim que eu cheguei, Jesus aqui. Pastora, gratidão pela sua vida. Animada, não é? Mesmo com barrigão, ainda está faltando pouco tempo. Mas animada, feliz, que bom, né? Encontrar mulheres que estão fazendo a diferença. Quando eu recebi o nome do encontro do chá Abigail, eu desejei no meu coração, e orei por isso, falarmos um pouco sobre sabedoria nessa manhã. Depois a minha mãe me confundiu um pouco, veio com uma história de Joquebede. E eu perguntei à pastora se tinha Joquebede na situação. A pastora, não, fica livre, à vontade. Então, deixa eu no caminho que eu estava. Abra sua Bíblia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Sendo o nome deste chá e não sendo a primeira edição, vocês já devem ter ouvido algumas coisas sobre sabedoria algumas vezes. Mas eu quero ser fiel ao que Deus tem trazido ao meu coração para esta manhã. Irmão do som, pastor, tem um irmão aí no som, né? Eu estou precisando só de um pouquinho mais de retorno, tá bom? Enquanto as meninas localizam o texto, eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. Eu vou apresentar os meus materiais rapidinho. A coleção Crescendo com as Mulheres da Bíblia, o Daniel me informou que só tem 10 coleções. Então, as 10 primeiras meninas vão poder adquirir. Aqui eu escrevo sobre Sara, Rebeca e Raquel, 3 grandes mulheres da Bíblia, muito parecidas com a gente. A gente olha para aquelas mulheres e imagina a vida delas muito diferente da nossa, mas a vida delas é bem parecida com a nossa. Quando eu escrevo sobre Sara, você pensa que você tem problemas com o seu marido, né? Eu penso que eu tenho problemas com meu marido porque ele gosta de deixar as roupas dele espalhadas na sala. E isso não parece, não, isso é um problema, né? Antes de viajar, inclusive, teve um pequeno desentendimento, porque eu fui falar e ele não gostou, porque eles não gostam que a gente fale, né? Falei para ele que a sala não era lugar da roupa estar ali. Mas quando eu olho para o problema que Sara teve com Abraão, eu vejo que meu marido é um santo, irmãs. Que Abraão negou que a mulher era dele. Pelo menos meu marido fala para todo mundo que a mulher é dele. E Abraão não, Abraão disse que a mulher não era dele. E ela perdoou o indivíduo, e sabe o que ele fez? Repetiu. Então, irmãs, se você pensar que seu marido tem problema, você olha para Abraão que você vai ficar consolada. Aí nós vamos para Rebeca. Rebeca teve uma gestação de filhos gêmeos.
Um nasceu, se tornou pastor, e o outro caçador. E eles brigavam dentro dela. Toda mulher tem essa gestação. Não é só a pastora que está grávida, a gente também. Dentro da gente vive o pastor e o caçador. A pastora e a caçadora. Tem dias que você está uma pastora. Ama, cuida, zela. Tem dia que você quer matar. É a caçadora. Só que o Senhor deu uma palavra para Rebeca, que o maior serviria ao menor. Qual é a nossa menor porção? A espiritual. A carnal é violenta. Mas quando nós condicionamos ela ao Espírito Santo, aí você se torna uma pastora caçadora. O amor da pastora e a força da caçadora. Por último, Raquel. Raquel foi uma menina que apareceu no texto, bonita, independente, trabalhadora, e sofreu uma grande decepção. A sua irmã casou com o seu noivo. E ela até conseguiu casar, mas foi casar depois. Então perdeu a festa, perdeu o vestido, perdeu o bolo. E um dia, as duas estavam conversando, chegou um dos filhos de Lia do campo com mandrágoras, e Raquel queria as mandrágoras do menino. Aí sabe o que Lia falou para ela? Falou assim: ó, você já tomou meu marido, você quer tomar meu filho? Tem gente que apronta com a gente e ainda coloca a culpa na gente. Eu não sei o que pensa, se pensa que a gente é desmiolado, que a gente não sabe o que... Como pode? A outra espera 7 anos para casar, a Lia casa com o marido dela, está certo que foi Labão que fez isso, mas depois teve a audácia de dizer: você tomou meu marido. E existem pessoas que não têm a dignidade de entregar uma palavra de perdão, mas, pelo contrário, querem se vitimar em cima da nossa dor. Então, as mulheres da Bíblia não são diferentes da gente. Se elas venceram pela fé, nós vamos vencer também. Isso aqui é para você levar de presente para o seu marido. É o livro Cuidado com o Seu Lenço. Sempre que você sair para um evento, leve um presente para ele. Isso é para ensinar comportamento. Para ele aprender, quando sair, trazer um presente para você. Entendeu? Comportamento a gente ensina também, não é? Aí a pessoa vai ficando sem graça. Você sai, leva uma coxinha para ele. Aí no dia você sai, leva um quibe para ele. Da terceira vez ele vai entender que não pode passar o dia fora e não trazer nada. É verdade? E os irmãos ali ouvindo, está por ouvido, hein? Esse livro, agora falando muito sério, Cuidado com o Seu Lenço, foi uma das mensagens que o Senhor Jesus confiou ao meu ministério de maior relevância para despertamento de ministros. E depois de 7 anos, eu voltei aos Gideões Missionários e preguei sobre o livro e o altar. E essas 2 mensagens Deus me confiou também em livro. Não é a mensagem escrita em livro. São livros baseados na mensagem, estarão disponíveis. Para terminar o meu comercial agora, se nós irmãs vão descobrir que eu sou sacoleira desde os 9 anos de idade. A bata da minha loja, não está dando para ver muito bem, não. Mas olha como ela é bonita, e atrás ela é bem comprida para proteger as irmãs, né? Tem umas irmãs que usam mais sainha mais apertadinha, né? Aleluia. E aí a bata bem soltinha vai te ajudar, tá bom? E esse vestido que eu estou usando também tem um igualzinho lá disponível. Pastor, é tudo presente para você, tá bom? Essa bata eu não sei se vai ficar legal, senão você troca, mas eu acho que... Já ganhei uma modelo, viu? Vamos à Bíblia agora, irmãs, que eu vim pregar, tá bom? Vender só se der certo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. Quem já encontrou, diga glória a Deus. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé?
Muitos servos hoje, ou muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. Versículo de número 40. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Você dá um amém por essa palavra? Amém. Vamos orar, queridas. Levante uma das suas mãos no nome santo de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar por esta manhã e te exaltar, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Fale e não te cale, Senhor. Glorifica o teu nome pela tua palavra. Oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo. Amém. Você consegue dar um glória a Deus nessa manhã? Tente se voltar para cá agora, né? Já que vocês já se alimentaram. Nós já nos alimentamos, né? Que eu também já tomei o café da manhã hoje. Eu quero ler com as irmãs e examinarmos praticamente todo o capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, porque todo esse capítulo ele tem lições muito valiosas para a nossa vida. Primeiro eu gostaria de trazer para vocês 3 definições: definição de sabedoria, definição de tolice e definição de tolo. Sabedoria é conhecimento da verdade, grande soma de conhecimento, conhecimento inspirado nas coisas divinas e humanas. Sabedoria também é prudência. Tolice é a qualidade daquele que é tolo. E tolo é quem não tem juízo, não tem inteligência, é nécio, é pateta, é insensato, é ridículo, é idiota, é ingênuo. Tudo isso, alguém que seja tolo. O capítulo 25 do primeiro livro de Samuel é um capítulo que trata especialmente de tolices e sabedoria. Nele nós vamos encontrar tolices e nele nós vamos encontrar sabedoria. Por acaso, no capítulo 25, nós vamos conhecer a mulher mais sábia da Bíblia, biograficamente falando. Não é a mulher de Provérbios 31, que aquela mulher, ela é como eu posso dizer, ela é uma expressão poética. Esta aqui não, uma mulher de carne e osso. A mulher mais sábia da Bíblia, Abigail. Por acaso, o homem que aponta para a tolice na Bíblia, o mais tolo da Bíblia, cujo nome, inclusive, aponta para a tolice, é Nabal. E ele está no mesmo capítulo. Por acaso, eles moram na mesma casa. Por acaso, dividem a mesma cama. Por que eu quero deixar isso claro? Por acaso. Porque nem toda mulher sábia tem um marido tolo. E nem todo marido tolo tem uma mulher sábia, ou nem todo marido sábio tem uma mulher tola. A importância de nós sabermos que nesse caso estavam na mesma casa a mulher que mais aponta para a sabedoria na Bíblia e o homem que mais aponta para a tolice, é para já começar a nos ensinar a seguinte questão: o que o outro é não define o que eu sou. Então,
Para começar, é porque meu pai, é porque minha mãe, é porque meu marido, é porque minha esposa, é porque lá na igreja que eu congrego, não. A decisão de traçar o caminho da sabedoria é individual e intransferível. Abigail é uma mulher sábia, Nabal é um homem tolo. Isso indica que pessoas sábias podem conviver com pessoas tolas e não se tornarem tolas. Setor de trabalho, faculdade, comunidade que se mora, igreja que se congrega, o comportamento do outro não pode definir o meu comportamento. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a gente vai encontrar uma notícia de falecimento. Quem faleceu? Quem faleceu, meninas? O momento era frágil. Estava morrendo o grande profeta daquele tempo, o grande juiz, o grande líder, embora Saul já reinasse. E eu gostaria que você gravasse isso ou anotasse. Momentos frágeis são reveladores. Verdade. Nunca conheceremos tanto as pessoas e nós mesmas do que quando passarmos por dificuldades. A dificuldade revela quem eu sou e a dificuldade revela quem está do meu lado. Momentos frágeis são momentos reveladores, porque Deus nos permite atravessar momentos tão frágeis na nossa vida para revelar algumas coisas a gente. A Bíblia diz que havia um homem em Maom, já no versículo 2, que tinha suas possessões no Carmelo. Este era um homem muito poderoso, tinha 13.000 ovelhas, 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Aqui, o tolo da história é rico. Aqui, o tolo da história é? Aqui, o tolo da história é? Porque tolice não depende de condições econômicas. Você vai conhecer rico tolo e pobre tolo. E vai conhecer rico sábio e pobre sábio. Eu estava dizendo ao meu marido que esses dias, convivendo com uma pessoa rica, eu aprendi tantas coisas sobre sabedoria, tantas coisas sobre comportamento, a maneira da pessoa falar, tratar seus funcionários, e eu estava atenta aprendendo. Porque quando eu era criança, eu pensava que só os pobres ensinavam a gente. As pessoas me diziam, não, rico é isso, rico é aquilo. Aí depois a gente cresce um pouquinho, a gente pensa o contrário. Não, a pessoa sábia é uma pessoa rica. E a condição financeira não determina a sabedoria. Você conhece algum pobre sábio? Amém. E tolo, você conhece? Amém. Também. É igual humildade. Humildade não está ligada a dinheiro. Eu tenho apacentado pessoas há mais de 20 anos. Uma das ovelhas que eu tive mais arrogante era uma das pessoas mais pobres que eu conheci. Até no lanche na casa das irmãs ela torcia o nariz. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? As mulheres de maior condição econômica comiam, bebiam. Ela, quando passava, ela fazia assim, ó. Creia em Deus que eu não estou mentindo. E não era só pela conduta com a comida, não, pelas coisas que falava, pela maneira que esnobava qualquer tipo de ajuda. Então, tolice, sabedoria, não é uma condição econômica. Humildade e orgulho também não dependem de uma situação econômica. Esse homem tinha as suas possessões próximo ao Carmelo. Era em Maom, a 1,5 km do Carmelo. Carmelo, no hebraico, é Carmel, Curmu, que indica vinha, jardim e terra frutífera. Mas esse homem não morava lá, ele morava a 1,5 km. Lá, ele tinha os seus negócios, as suas possessões, não a sua casa. O que adianta você ter os seus negócios no Carmelo, um lugar de vinha, um lugar de jardim, um lugar de terra frutífera, mas não ter a sua vida no Carmelo? A vida desse homem era um lugar de vinha? Não, era um lugar de tolice, uvas amargas. A sua vida era no jardim? Não, a tolice murchava as flores. A sua vida era numa terra frutífera? Não, a tolice esteriliza qualquer terra e seca qualquer terra. Ah, é a minha igreja, é o meu local de trabalho, é a minha família. Não, sou eu. Quando eu mudo, as coisas mudam. Quando eu não mudo, nada muda. O nome desse homem era Nabal.
Qual o significado para o nome Nabal? Tolo. Ele era da casa de Calebe, mas não herdou a sabedoria de Calebe. Era tolo. E ruína e tolice caminham juntos. Deus pode dar bens a uma pessoa, dar posição, dar cargo, chamado, status, ministério, e a tolice arruinar tudo que essa pessoa tem. Já Abigail, o seu nome quer dizer, meu pai é a alegria, ou a alegria do meu pai. Aleluia. Agora você imagina uma mulher cheia de alegria ao lado de um homem tolo. Tem meninas solteiras aqui? Viúvas? Divorciadas? Gente que não casou ainda ou não é casado? Levanta a mão assim. Pense bem na sua escolha. Você só tem uma ficha para usar. Porque as meninas me perguntam assim, nas perguntas no Insta, eu sou obrigada a casar, a ficar casada com quem eu não amo? Eu sou obrigada a ficar casada com quem não me faz feliz? Eu sou obrigada a ficar casada com um homem grosso? Não, você não é obrigada, inclusive, a casar com ele. Mas casou porque quis. Pai a gente não escolhe, mãe a gente não escolhe, filho a gente não escolhe, irmão a gente não escolhe, cunhado a gente não escolhe, sogra a gente não escolhe, vem tudo no pacote, marido a gente escolhe. Então as irmãs que já usaram a ficha vai dando glória, e as irmãs que estão com ficha na mão, pense bem. Não é o tipo de coisa que dá para errar, não dá para errar, é uma escolha só. E as que já erraram uma vez, estão atravessando um processo de divórcio, não vai errar duas. Tem que pensar muito bem na tomada da decisão que vai tomar agora. Você imagina ela explodindo de alegria, e naquele contexto as meninas não escolhiam o marido, os pais que escolhiam, ela explodindo de alegria, meu pai é a alegria, meu pai é a minha alegria, e todo dia olhando para Nabal. Mas meu pai é a minha alegria. Entenderam? Mesmo que eu tenha que conviver com alguma situação indesejada, um câncer, síndrome do pânico, depressão, esterilidade, endometriose, um filho problemático, o drama da dependência química na família, meu pai é a minha alegria e eu sou a alegria do meu pai. Levante sua mão, minha querida, e repita isso bem alto. Meu pai é a minha alegria e eu sou a alegria do meu pai. Davi estava no deserto e ouviu que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. O nome de Davi, Nabal, na mesma frase é sugestivo. Nunca saberíamos da existência de Nabal se não fosse pelo fato de ele ter tido uma ligação com Davi. Ele pensou que Nabal usaria a lei da reciprocidade. O que é a lei da reciprocidade? Um dia eu abençoei você, agora você vai me abençoar. Queridas, toda serva de Deus precisa trabalhar a lei da reciprocidade. Nós não podemos ser pessoas egoístas que recebemos e não damos. As pessoas que nos abençoam, elas merecem um tratamento diferenciado. Quem investiu em você não pode ser tratado como mais um. Você precisa exercer reciprocidade e gratidão. Quem aqui já foi abençoada por alguém? Se ocupe em abençoar essa pessoa. Isso é reciprocidade. Davi chamou os seus moços e disse para eles: vai até Nabal, saúde esse próspero com paz, e lembre a ele das coisas que eu fiz por ele, e peça uma ajuda. Amigas, é feio falar do que nós fizemos por alguém para os outros, mas é justo falarmos o que fizemos para alguém para a própria pessoa. Você entendeu? Eu não posso chegar aqui e dizer: ah, essa irmã de azul ali, um dia eu fiz isso por ela, eu fiz aquilo. É feio. Mas em alguns momentos eu tenho que lembrá-la. Você lembra do que José disse ao ajudar alguém? Lembra de mim. Isso é normal, reciprocidade. Nós somos pessoas que dependemos umas das outras. Se você tem essa conversa de que eu não dependo de ninguém, minha irmã, isso não existe.
Nós dependemos das pessoas. Eu estou hoje aqui porque a pastora foi generosa e me convidou. Ela me convidou porque vocês foram generosos adquirindo os convites para estarem aqui. Então eu não posso chegar aqui e dizer que eu não dependo de ninguém. É claro que eu dependo. Até o sapato que eu comprei bonito, por sinal de oncinha, alguém viu quando eu passei? Depois eu mostro. É porque vocês me abençoam, compram meus livros, Nesse mundo, irmãos, ninguém pode levantar. Eu não dependo de ninguém, isso não existe. Depende sim. Depende sim. E Davi, quando soube que Nabal estava tosqueando, ele foi pedir ajuda. Ele foi pedir ajuda num dia de festa. Diga bem alto, dia de festa. Em um dia favorável é que o nosso coração revela quem nós somos. Sabia? Quando você está por baixo, você fica uma cordeirinha. Quando sobe, aí Davi viu, é dia de festa, tem muita comida, tem muita bebida. Eu já abençoei esse homem demais. Não custa nada pedir algumas marmitas da festa para ele. Era isso, gente. Era isso. Já abençoei ele demais. Quando o Senhor visitar você com prosperidade, lembre de quem já te abençoou. Aleluia. A Bíblia diz que os homens de Davi chegaram lá. Já viu alguém que diz assim: eu odeio ingratidão, mas é ingrato? Odiar a ingratidão não faz de você um grato. Algumas vezes nós parecemos com aquilo que mais criticamos. Eu vou repetir. Falar de ingratidão não faz de você uma pessoa grata. Às vezes nós nos parecemos com aquilo que nós mais rejeitamos. O que mais falamos é o que mais fazemos. Davi manda chamar Nabal de pai. Depois você olha no texto. Pai. Cuidado com as suas más escolhas, com a terra que você escolhe para semear. Davi estava semeando na pessoa errada. E a pessoa dá sinais e a gente insiste. A gente quebra a cara porque quer. A pessoa dá sinais e a gente insiste. Chegando os moços de Davi, falando a Nabal aquelas palavras e o nome de Davi, eles se calaram. Aqueles homens estavam ofendendo Nabal e não sabiam. Por que estavam ofendendo Nabal? Porque estavam pedindo. E quem pede, a pessoa mesquinha, está ofendendo sem saber. Às vezes a gente não faz nada demais não, pastora. A gente só pega um papelzinho assim e fala assim para a irmã: não, irmã, isso aqui é uma lista para o congresso, para ajudar a irmã. Ah! Aí você leva até um susto. Eu, hein? Eu, hein? Nem xinguei a irmã nem nada, só pedi 1 quilo de farinha. É porque para o mesquinho, o pedido de ajuda é uma ofensa. Você leva, bota até a mão no coração. Nabal olhou para os homens e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Nabal está aplicando a tolice do desprezo. Irmãs, 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 ser desprezada dói demais. E tem umas irmãzinha crente que domina a arte do desprezo. Coloca o marido na geladeira 1 mês. Irmã, se eu ficar um dia sem falar com meu marido, eu passo mal, porque eu preciso falar com alguém. Vou falar com um cachorro? Tem irmã que tem uma runha, mas uma runha que ela consegue ficar 1 mês calada. Como é que você consegue isso, filha de Deus? E às vezes ela não aplica isso só com o marido, não, aplica com a gente também. Coloca você na geladeira. Você... dói.
E Nabal vai aplicar a arte do desprezo. Quem é Davi? Ele está dizendo assim: eu não conheço a história desse homem. Posso liberar uma palavra sobre você? O desprezo pela sua história não anula a sua história. Você sabe quem você é. Amém? Pegue na mão dessa menina de Deus que está do teu lado e diga para ela: se alguém desprezar a sua história, isso não anula a sua história. Você sabe quem você é. Quem é Davi? Quem é Davi? Hã? Quem é Helena? Quem é Helena? Eu tenho 41 anos de idade, eu sei quem é meu pai, quem é minha mãe, apacenta aos 18 anos. Tem gente que fala: você tem que provar na Bíblia onde está o ministério feminino. Eu tenho que provar? Não tenho que provar nada. Eu estou te pedindo quanto? Estou aqui, meu irmão, não tenho que provar nada. História não depende da aceitação do outro. Se a gente ficar dependendo do aplauso do outro para a gente acreditar em quem nós somos, irmãs, vai ficar muito complicado. Sua carteira de identidade diz o seu nome, o nome dos seus pais, e a sua vida e a sua fé diz quem você é. Olha o que Nabal disse, tolice. Eu ainda estou falando sobre tolice. Eu vou pegar o meu pão, versículo 11, a minha carne, a minha água, e eu vou dar o que eu preparei para os meus tosqueadores, para esses aí que eu não sei nem quem são, a tolice da ingratidão. Meu Deus. Queridas, ele disse que não sabia quem eram homens que haviam cuidado dos tosqueadores dele quando estiveram no Carmelo. Os moços de Davi voltaram, contaram tudo para Davi, e Davi agora vai caminhar para a tolice da vingança. Diga: vingança é tolice. A Bíblia diz em Romanos 12:19: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. A Bíblia diz que Davi reuniu mais soldados ainda. Eu quero que você entenda isso, olhe para mim. Usar mais soldados é usar mais força. Você não pode usar mais força para vingar-se do que para proteger-se. Tem irmãs que usam toda a força que tem para se vingar de alguém. Use toda a força que você tem para se proteger, para proteger suas emoções. A gente não tem que vencer para provar nada para o outro, nem para se vingar do outro. Não, um dia eu vou dar um culto de ações de graça para os meus inimigos verem. Não, eu vou dar um culto de ações de graça para adorar o meu Senhor e para os meus amigos se alegrarem comigo. Pegue na mão dessa menina de Deus que está do seu lado e diga para ela: desista da vingança e use a tua força para celebrar. Vamos para o versículo 14. Dentre os moços anunciou a Abigail. Diga: sabedoria, de quem avisa. Meninas, se tiver uma pessoa sensata numa igreja, uma pessoa sensata numa família, nós evitamos muitas tragédias. O problema é que parece que quando um tolo se levanta, ele embriaga todo mundo com o vinho da tolice. Quando algumas vezes só precisamos de uma voz para avisar. Quando você vê que a coisa vai desandar, seja aquela voz que avisa.
Quando você vê que aquele comentário está indo longe demais, seja a voz que corta. Irmã, vamos cortar isso. Você entende? Tem coisas que nós podemos evitar, que Deus coloca a chave na nossa mão para a tragédia não acontecer. Informações, é isso que eu queria falar, o Espírito Santo me lembrou agora. Informações privilegiadas chegam na mão de pessoas que podem evitar a tragédia. Você foi a primeira a saber que o problema estava começando. Por que Deus permitiu você ser a primeira? Para você ir lá intervir. Por que Maria foi a primeira a saber que o vinho estava acabando? Para sair falando para todo mundo ou para resolver aos pés de Jesus? Ninguém sabe. Olha, eu vou falar, hein? Ninguém sabe ainda, mas eu estou vendo aquela irmã estranha. Eu estou vendo aquela irmã com um comportamento estranho com aquele irmão. A gente pega a informação e faz o quê? Espera a tragédia acontecer? Ai, mas eu vou em cima. Eu vou em cima. Não é só na igreja onde eu sou pastora, não. Em qualquer canto. Eu chamo a pessoa e aperto. Eu falo, fulana, vigia. Tá pegando mal, tá feio. Você não tá percebendo? Isso tá estranho. E se for na minha igreja, vou em cima do meu marido, que é o pastor. E digo, bem, ó que estranho. Você não tá vendo que está estranho? Ele disse não. Eu falei, então tu fica de olho que tu vai ver que tá estranho. E ele chega, ele chama o obreiro, ele enquadra o obreiro e a desgraça não acontece. Deus está te dando informações privilegiadas para a desgraça não acontecer. O antipo, Abigail, como é que se comporta? Vê a desgraça e chama mais uma. Olha lá, olha como ela está. Olha ela, está rodeando ele. Vai acabar mal isso, eu estou falando. Fofoca não muda desgraça em graça. Se Deus te der uma informação privilegiada, é para você agir antes do diabo entrar. Eu vou liberar uma palavra para essas mulheres. Mulheres sábias chegam antes do que Satanás. Eu vou repetir, mulheres sábias chegam antes do diabo. Eu vou repetir, mulheres sábias chegam antes do que Satanás. Vai cortar a fofoca antes. Vai cortar a gracinha antes. Tem gracinha também, não tem? Tem gracinha, as irmãs sabem. A gente sente quando a coisa está engraçando. Você já chega antes. Porque se eu estou sendo levado a saber de algo com privilégio, é porque Deus quer que eu tenha uma ação. E um dos homens que ouviram o zum e que sabiam que a coisa ia acabar mal, foram até Abigail. Agora eu me coloco como essa mulher. Será que nós somos o tipo de mulher que alguém sente confiança em trazer a informação primeiro a você? Quando ele olhou Nabal descompensado, quando ele viu os homens de Davi saírem, quando ele percebeu que a desgraça ia chegar, ele disse, eu vou procurar Abigail. Segure na mão dessa menina que está do seu lado e diga a ela, viva, tão cheia do Espírito Santo, que alguém lembre de você para evitar tragédias na sua casa. Agora tem algumas meninas. Tem algumas meninas que os filhos dizem assim, falar para a mamãe não. Senão a mamãe vai quebrar tudo. Esconde da pastora isso. Pastora normalmente é a esposa do pastor. Esconde dela. Senão ela vai. Que feio. Eu quero ser uma mulher confiável. As irmãs entendem? Quando a coisa desanda, tem gente falando, pastora, vou falar para a senhora poder contar para o pastor devagarzinho, que a senhora prepara ele, ó. Quando alguém queria falar lá em casa com meu avô era um homem bravíssimo, bravíssimo. Chamavam a minha bisa. Quem era a minha bisa? A mãe dele.
porque ela tinha total influência para aplacar a ira dele. Nós precisamos ser essas pessoas. Porque ela sabe falar, porque ele a ouve, porque a outra irmã é descontrolada, mas se minha tia falar com ela, ela calma. Isso é graça que Deus vai te dar e sabe. Levante a mão só quem precisa dessa graça. Diga: Espírito Santo, me dê graça para pacificar. Versículo 16. Esse homem diz: Abigail, minha senhora, esses homens serviram de muro ao nosso redor. Eles nos ajudaram quando estávamos apacentando as ovelhas, a sabedoria da solidariedade. Ninguém pode apagar o que você fez. Mesmo que alguém seja ingrato, alguém vai lembrar dizendo: eles foram um muro ao nosso redor. Abigail se apressou. Diga bem alto: sabedoria da prontidão. Tem mulheres que não conseguem agir de forma poderosa em suas casas, nem em seus ministérios, porque são lentas demais. Eu vou falar. Ela diz assim: vou falar. Eu vou orar. Vou resolver. Abigail se levantou. Separou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo, cachos de uva, 200 passas de figos. E tomou, diga, tomou. Se ela tomou é porque ela já tinha pronto. Essa mulher é uma mulher precavida. Ela não come o pão da preguiça. Quem come o pão da preguiça não tem pão de trigo preparado. 200 pães, alimento básico. Queijo, alimento puro. Azeitona com unção, sem miolo, porque não precisa de enchimento. Vinho, bebida, desinfetante e remédio. Ela está levando alimento, limpeza e cura. Ovelhas vestidas são ovelhas mortas, esfoladas e prontas para serem servidas. Trigo tostado pode ser comido em qualquer lugar. Sobremesa, passa e pasta de figo. É uma metáfora para uma vida segura. Esta mulher levou tudo que Davi precisava. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 25. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba. Ela disse aos moços: vai adiante, e eu vos seguirei de perto. Diga: sabedoria da supervisão. Só as mulheres que são líderes, levante a mão. Você precisa desenvolver a sabedoria da supervisão. Você não pode delegar e esquecer. Tem gente que a gente coloca na mão dele uma coisa para fazer e ele simplesmente não faz, ou ele faz do jeito dele. Existe uma lei na liderança chamada controle. Controle é supervisão. Tudo aquilo que você delegar, você tem que aprender a supervisionar. Não é colocar na mão do outro e dormir achando que vai ser feito, não. Deus não confiou ao outro, Deus confiou a você. Então você delega, mas você supervisiona. A Bíblia diz que sucedeu que andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. O jumento é um animal que tem passos firmes e que aguenta subir o monte e descer o monte. Você tem que ter cuidado para você não se apoiar naquilo que vai te derrubar. Eu vou repetir. O jumento tem passos firmes para subir o monte e para descer o monte. Tenha cuidado para você não se apoiar naquilo que vai te derrubar, porque às vezes nós escolhemos a coisa errada para nos apoiarmos, ou a pessoa errada para nos apoiarmos. Um dia
Um dia alguém riu dizendo assim: vai se apoiar no Egito aquela cana quebrada? É uma profecia, você lembra disso, né, na Bíblia, né? Vai se apoiar no Egito aquela cana quebrada. O que é o Egito, uma cana quebrada? A cana quebrada é assim, preste atenção. Você coloca a mão nela, ela quebra, porque ela não aguenta o peso e ela ainda fura você. Minha irmã, cuidado para você não escolher uma auxiliar que seja uma cana quebrada. Não tem resistência para aguentar o peso das dores. Agora eu vou virar para o outro lado. Cuidado para você não ser uma cana quebrada. Que quando está tudo bem, você fica lá enfeitando do lado das pessoas. Mas quando a luta vem, você... Plá. Tem gente que não tem resistência para atravessar as dores com a gente. Só tem resistência para as festas. Na festa ela está lá toda bonitinha, enfeitando. Quando a dor vem, pá, quebra. Deus quer nos fazer pessoas dignas, que possamos dar suporte às outras pessoas no dia da sua angústia. Pegue na mão dessa menina de Deus que está do seu lado e diga a ela: no dia da tua angústia, eu quero suportar você. Quando Abigail viu Davi, ela desceu dos jumentos, vai ser o encontro da sabedoria com a tolice, porque naquele momento Davi estava sendo tolo, no momento que ele diz: eu vou me vingar e eu vou matar toda a casa de Nabal. Nós não podemos agir na impulsividade pelo momento da dor, senão você vai fazer coisas que você vai se arrepender depois. Abigail desceu, quando Davi a olhou, Davi disse: na verdade, em vão eu tenho guardado tudo quanto teu marido tem no deserto. É a tolice do remorso. Nunca se arrependa de ter feito bem a alguém. Está depositado, irmãs. Olha para mim, olha para mim. Você sabia que nem sempre a gente colhe na terra que a gente planta? Às vezes a gente planta numa terra e vai colher em outra. Mas a colheita sempre virá. Às vezes você honra alguém, essa pessoa te desonra, Deus usa outra pessoa para te honrar. Eu vou repetir: você honra alguém, a pessoa te desonra e Deus levanta outra pessoa para te honrar. Você abraça alguém, é desprezado, e Deus prepara lá na frente outro abraço para você. Não tenha a tolice do remorso. Tudo que fazemos tem recompensa. Ela responde: lançada aos pés dele, a sabedoria da humildade. Lançou-se aos pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Algumas vezes precisamos assumir os custos e pagar as contas. Alguém faz tudo errado e a gente tem que assumir. Não tem problema. Cede primeiro quem tem mais sabedoria. Meu Senhor, não faça a este homem vil, Nabal, a impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, loucura está com ele. Mas a tua serva, eu não vi os moços que tu enviaram. Nem sempre será possível defender algumas pessoas. Algumas vezes teremos que assumir. Ela assumiu: perdoe, meu marido é tolo, mas eu não vi. Se eu tivesse visto os teus servos, eu teria agido de modo diferente. Irmãs, mães costumam defender cegamente seus filhos, e algumas vezes não é o caminho. Algumas vezes a gente tem que admitir que alguém errou para que haja pacificação. Às vezes, como esposa, a gente precisa admitir que o marido errou para haver pacificação. Eu sei, meu marido errou, ele não estava bem naquele dia, mas perdoa. Às vezes, para haver pacificação, precisamos admitir que nós erramos. Minha irmã, eu errei mesmo, mas me perdoe. Eu falei aquilo mesmo. Eu não deveria ter falado, mas eu falei, me perdoe. Agora, toma os presentes que a tua serva trouxe.
Diga a sabedoria dos presentes. Não, meninas, mais alta, a sabedoria dos presentes. Provérbios capítulo 21, versículo 14. O presente dado em segredo aplaca a ira. Provérbios 17, 8. O presente é aos olhos dos que o recebem como pedras preciosas. Você sabia que presente pode resolver muita coisa? É a Bíblia que está dizendo. Tem gente que é antipática a gente precisa conviver com a pessoa, dá um presente. Vai quebrando essa resistência. Às vezes você tem que conviver com alguém, a pessoa sempre de cara feia, dá um presente, vai quebrar essa resistência. Eu estava em um hotel e para quebrar o gelo no hotel, colocaram uma plaquinha na roupinha, né, dos atendentes, o nome da pessoa e o que ela gostava. Eu sou fulano e gosto disso, mas aquela plaquinha deve ter sido uma ideia do marketing do hotel, mas não serviu para nada, que a menina estava com a cara feia. Me respondendo entre os dentes. Aí eu acordei de bom humor, não é todo dia, né? Tem dia que a gente fica meio chato também, a pessoa chata, todo mundo chato, aí vira uma chatice só. Mas naquele dia eu estava feliz, aí eu olhei para ela com a plaquinha me respondendo entre os dentes, e eu queria deixar um documento assinado que permitisse a entrada do meu primo no nosso quarto para ele retirar um material que ele tinha que levar para uma igreja. E eu ali falando, e ela não estava querendo me atender direito, aí eu olhei e vi o nome dela na plaquinha. Eu esqueci o nome, mas suponhamos que o nome fosse Letícia, estava assim, Letícia gosta de ler. Aí eu olhei para a plaquinha. Letícia gosta de ler. E eu vou ali pegar um presente para Letícia. A menina começou, essa mulher tem problema. Aí eu fui, peguei o livro, eu toma, Letícia, já que Letícia gosta de ler, é meu livro para você. Ela estava assim. Pegue na mão dessa menina e diz, pode me dar um presente que tudo melhora. Meninas, a Bíblia não mente, a Bíblia é um livro de sabedoria. Se a Bíblia está dizendo que o presente vai criar no coração de quem recebe nos olhos, como se aquilo fosse uma pedra preciosa, a Bíblia sabe o que diz. Ela diz, perdoa a tua serva, perdoa o meu marido, que Deus possa te dar casa firme. Que se alguém se levantar contra ti para te perseguir, que o Senhor te dê vida longa. E há de ser que usando o Senhor com o meu Senhor, conforme o bem que Ele já preparou, tu serás príncipe em Israel. Diga sabedoria do elogio. Mais alto, sabedoria do elogio. Diga, quando você elogia alguém, Deus trabalha no coração desta pessoa. Olhe para essa menina e dê um elogio a ela agora. Tem gente que não conseguiu. Quem aqui é assembleiana, levante a mão. Eu ouvi muito, porque quando eu era criança, na Igreja Assembleia de Deus, as pessoas diziam assim, ó, elogio mata. Aqui também fala isso? Alguém falou? Não, lá na minha terra falava. Elogio mata. Não fica elogiando muito não, que elogio mata. Tipo assim, a pessoa cresce, né? Elogio mata. Aí eu cresci, me tornei adulta e descobri que o que aquelas irmãs me ensinaram estava certo, mas estava errado. Elogio mata, mas indiferença mata mais rápido. A pessoa canta, a gente não fala nada, aí a pessoa diz, acho que não vou cantar mais não. Tem gente que precisa ouvir, irmã, que hino. Deus falou comigo. Tem gente que precisa ouvir, mas que roupa bonita, você está tão bem. Tem gente que precisa ouvir, que bolo. Irmãs, elogio pode matar excessivamente? Talvez mate, mas eu já vi a indiferença matar mais rápido. Precisamos aprender a bênção de elogiar pessoas. E no final ela vai usar a sabedoria da exortação. Ela vai exortar Davi. Você acredita nisso? Veja aí no versículo 31. Então meu Senhor não te será por tropeço nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste. Ela está dizendo, vai chegar um momento que Deus vai te exaltar, Davi. E é bom você chegar com as suas mãos limpas.
não mate ninguém. Aí Davi disse: bendito seja o Deus de Israel que te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, porque hoje você me impediu de derramar sangue inocente. Na versão King James, Davi está dizendo: bendita seja a tua sabedoria. Pegue na mão dessa Abigail que está do seu lado aí. Pegue na mão dela e diga: Abigail, bendita seja a tua sabedoria. Oh, glória! Levante a sua mão que eu quero te entregar uma palavra de Deus essa manhã. Sua sabedoria lhe trará elogio, livramento e honra. Vou repetir: sua sabedoria lhe trará elogio, livramento e honra. Abigail voltou para casa. Quando ela voltou para casa, Nabal ainda estava banqueteando. Diga: o banquete não tinha acabado. Se o banquete não tinha acabado ainda, é porque tinha muita gente, muita comida. Então o que Davi pediu a ele não custava nada. Olha para mim, para você não perder isso aqui. Ele estava gastando com gente que não fez nada por ele. Olha para mim. Você tem que levar isso para casa hoje. Quem está na sua mesa? Não é hoje que não. Na mesa da sua vida. Eu escrevi para eu não esquecer. Se os lugares da sua mesa estão ocupados por pessoas que você acabou de conhecer, enquanto os que caminharam por anos com você estão de pé, tem algo errado no seu nível de justiça e de gratidão. Tem lugar para novos amigos na nossa mesa? Tem, desde que os antigos já estejam sentados. Eu vou perguntar: você já passou pela situação de caminhar com alguém e depois a mesa de festa desta pessoa ter todo tipo de gente sentada e você que caminhou nos piores momentos ficar de fora? Já passou por isso? Então não vamos fazer isso com ninguém. Você conhece essa dor? Não provoque essa dor em ninguém. Eu tenho uma amiga de 2 décadas. Nós somos amigas há 20 anos. O nome dela é Celi. Quem me segue nas redes sociais deve ter visto já. Celi Ladislau. Eu me esforço para todo momento de conquista da minha vida incluí-la. Eu faço um esforço para isso. Nem sempre eu consigo, às vezes eu falho, mas eu me esforço. Porque são 20 anos de aliança. Aí eu tenho uma outra amiga. Essa outra amiga, nós somos amigas há 1 década, 10 anos. Pastora Carla Regina. Eu me esforço para todo momento de celebração tê-la comigo. Às vezes eu falho, mas eu me esforço. Porque eu sei a dor que a gente sente quando Nabal coloca gente que não olhou uma ovelha sequer para ele, assentado à mesa. E olha para Davi e manda o seguinte recado: quem é você? Fiscalize a sua mesa. Comece a... mas fulano é muito difícil. Mas quando a sua vida era muito difícil, ele servia. Fulano é muito esquisita, mas na hora da sua dor estava ao seu lado. Fulano não muda, mas tem tantas sementes semeadas na sua vida que vale você suportar um pouco a personalidade arredia para que você não seja uma mulher injusta nem ingrata. Abigail chegou em casa. Quem está comigo, diga aleluia. A festa estava rolando, o coração dele estava alegre, ele estava embriagado.
ela não disse nada a ele. Versículo 36. Marque na sua Bíblia, ela não disse nenhuma palavra para ele, nem pequena nem grande. Diga, nem pequena nem grande. Nós, mulheres, pastora, precisamos aprender a arte de não falar uma coisa nem pequena nem grande. Sabe por quê? Porque às vezes nós cometemos esse erro. Nós não falamos uma coisa grande, mas falamos uma coisa pequena. Como é que é quando a gente fala coisa pequena? É assim, ó. Tá. Abigail tinha muita coisa para falar, mas não era a... Nós precisamos desenvolver a sabedoria da espera. Ela chegou, ele estava embriagado, a casa estava cheia, e ela não disse nem palavra grande, nem palavra... Você precisa aprender a controlar a sua... Posso falar? Cara. Porque tem coisas que você não fala com a boca, mas você fala com a cara. Tem gente que fala até rindo, né? Abigail controlou tudo, nem palavra grande, nem palavra pequena. Se retirou. Ah, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque eu sinto um negócio aqui, irmã. Um negócio aqui, ó, que vai me subindo. Me dá uma coisa. Coisa, irmã. Mata essa coisa. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 37. Nós estamos quase terminando. E sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. O vinho sempre passa. Quando ele passar, vai ficar só o que for real. E quando ficar o que for real, é a hora que você tem que falar. Perdoando, mas confrontando. Existem mulheres que optaram pelo silêncio perpétuo em suas casas. Isso não é saudável. Não é falar a toda hora, mas saber a hora de falar. Você não pode também se calar para sempre, definitivamente. Algumas irmãs vêm conversar comigo, irmã, ele estava embriagado, ele fez isso, ele fez aquilo. Aí eu pergunto assim, irmã, e no outro dia, quando ele fica bom, eu não falei nada. Não. Na hora que a coisa estiver controlada, você tem que explicar o que aconteceu no dia anterior e pontuar o que está acontecendo. Está correto isso que aconteceu, desta forma que aconteceu, aquilo que aconteceu. E se tratar de violência, silêncio não resolve violência. Só a força do Estado tem poder de controlar uma pessoa violenta. Nós não temos essa força no silêncio. Tem mulheres esperando em silêncio e entraram em silêncio eterno, porque morreram. Eu tenho que falar. E vou falar. Isso aí. Você acredita que eu estava falando esses dias incisivamente contra a violência e uma irmã ficou chateada? Levantou revoltada. Quer dizer, o marido é violento e ela ainda defende o infeliz. Eu falei, meu Deus, em que mundo nós estamos? E eu não estava dizendo assim que tem que morrer. Não, eu estava dizendo assim, você precisa buscar ajuda. Porque o silêncio contínuo pode levar à morte. Inclusive, se você o ama, você ama seu marido, você tem que buscar ajuda. Porque não só ele pode tirar a sua vida, como por fim ele pode tirar a dele mesmo. Ou ele pode tomar uma atitude tão trágica que pare atrás de prisões em grades. Então quem está fora de controle precisa da força do Estado para ser controlado. Não podemos cruzar os braços e deixar. Tem que pedir ajuda. Você vê que a Abigail vive com um homem tolo, bravo, que tinha soldados, que tinha possessões, que certamente tinha armas, mas ela não foi uma mulher acovardada pelo silêncio. Quando o vinho passou, ela contou para ele, disse, olha, você sabe o que você fez ontem? Por pouco, não morre todo mundo aqui. E a Bíblia diz que quando ela disse isso para ele, o coração dele se amorteceu e ele ficou como pedra. Você sabe o que é ficar como pedra? É a tolice da inflexibilidade, da frieza.
Ele não teve reação para fazer nada. Alguns estudiosos, ao lerem esse texto, diz que é possível que ele tenha tido um mal súbito no coração, diante do susto provocado em saber que ele ia morrer pelas mãos de Davi, por causa da tolice dele. Aí a Bíblia diz assim: aconteceu que passado 10 dias, diga bem alto, passado 10 dias, agora diga para sua irmã, Nabal não é o seu marido. Nabal é a figura da tolice que você precisa combater. Não é o marido. Entenderam? Tem gente que o Nabal mora, ó, aqui. É uma guerra, tolice, sabedoria, tolice, sabedoria, tolice, sabedoria, tolice. A Bíblia diz que 10 dias depois, o homem morreu do quê, gente? Está aqui na Bíblia do que ele morreu. O Senhor matou. O Senhor feriu e matou. Agora sim, foi Deus. Não foi Davi. Não foi a insensatez de Abigail. Não foi a lerdeza dela em não defender a sua casa. Elicote diz que a flecha foi atirada pelo Altíssimo. Aí eu te digo, fica tranquila, irmã, porque quando a coisa sai do limite, Deus tem a flecha na mão. Tem gente que é dentro da igreja criando confusão, criando perturbação e atribulando tudo, e a gente quer resolver do nosso jeito. A flecha da justiça está nas mãos de Deus, e Deus sabe a hora de dispará-la. E aí eu te pergunto, para que tanto egoísmo? Não quis dar pão, não quis dar carne, não quis dar vinho, e agora não vai comer nem beber nada. Queridas, nós não vamos levar nada daqui. Semeie, compartilhe, começa com glória agora. Transborde, dê, não culpe você, dê, não quer mais usar, dê, pode dividir o pão, dê, pode trazer a mesa, traga, porque a morte chega. Depois de um tempo, a justiça de Deus se estabeleceu na vida de Abigail, porque a justiça é um atributo divino. Os criados de Davi foram buscá-la depois da viuvez, dizendo: Davi mandou te tomar por mulher. Esse texto aqui abriga uma tipologia de abandono do paganismo para nos unirmos a Cristo. Vocês têm noção de quanto Abigail sofreu com aquele homem? Mas ela agora vai experimentar a sabedoria do recomeço. Diga bem alto, a sabedoria do recomeço. Eu já expliquei que Nabal não é o marido, que Nabal é a... E às vezes por causa da tolice de alguém, a gente sofre tanto que a gente acredita que não vai conseguir mais. Se Deus está te trazendo uma nova amiga, uma nova igreja, uma nova liderança, um novo trabalho, um novo estímulo, desenvolva a sabedoria do recomeço. Não é porque você sofreu ontem que você vai sofrer a vida inteira. Será que o irmão do teclado pode me ajudar? Você consegue segurar na mão dessa menina e dizer a ela: está chegando um Davi para a sua vida? Não é marido novo, hein? É tempo novo. Só é marido novo para as viúvas, aleluia. Fora isso, é tempo novo. E sabe qual é o problema? Orebai, achurianda lamas. Sabe qual é o problema? Quem está me ouvindo? Lá na minha igreja tem meninas que foram infelizes com o primeiro marido. E o marido morreu. Sabe o que elas me dizem? Deus me livre, pastora, casar de novo. Quantas vezes a gente diz: Deus me livre para um cargo, Deus me livre para uma amizade, Deus me livre para um novo relacionamento, no caso de mulheres viúvas e divorciadas. Mas Abigail conseguiu entender a bênção do recomeço.
Vai sair de um palácio para viver num deserto. Mas ela vai recomeçar. Levou as moças mais chegadas, porque não era possível levar tudo. A sabedoria vai te ensinar a discernir o que tem que ficar no passado e o que você vai levar com você como experiência para o teu futuro. Ah, não vejo mais irmãs não, já sofri demais. Isso ficou no passado, minha filha. Não acredito mais em amizade, já fui muito decepcionada. Amiga, a bênção de recomeçar. E algumas coisas você vai puxar com você. E vai levar para esta nova vida que te espera, que o Rei está proporcionando para você. Só as meninas que precisam de sabedoria para recomeçar. Alguma coisa na sua vida, trabalho, família, igreja, ministério, você parou, foram tantas decepções, e você sente que Deus está te chamando para recomeçar, mas ao mesmo tempo é tanta coisa que você olha e diz: acho que eu não consigo não. Mas o Senhor está te dizendo: se permita, Abigail, viver o que eu estou reservando para você. Só quem se encaixa nisso, fique de pé. As outras ficam sentadas. Só quem precisa da bênção, a bênção de recomeçar. As outras meninas ficam sentadas, tá bom? Nos ajudando em oração. Só as que precisam da bênção de recomeçar. Entre as meninas que levantaram, pedindo a bênção de recomeçar, tem alguma que estava afastada da comunhão com a igreja. Aconteceram algumas coisas, você deixou de cear, deixou de participar dos cultos, não tem congregado mais, mas sentiu o toque do Espírito para recomeçar nessa manhã. Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Tem alguém vivendo isso? Tem? Não? Faz assim com a sua mão. Vamos orar juntas. Eu tenho uma amiga que eu citei já o nome dela aqui, pastora Carla Regina, que ela diz que o cheiro do seu passado não se compara com a fragrância do seu futuro. Orianda lamachandarabás. Trocar Nabal por Davi é trocar a tristeza pela alegria. Trocar Nabal por Davi é trocar o medo pela ousadia. Trocar Nabal por Davi é trocar a murmuração pela adoração. Trocar Nabal por Davi é trocar a desconfiança pela confiança. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar por todas estas mulheres, Senhor, que estão de pé, porque precisam de um recomeço. Ministério, família, trabalho, emoções, relacionamentos, casamento. Senhor, nós queremos receber o que é novo. Nós queremos receber o que o Senhor já preparou na eternidade para a nossa vida. Não mais angústia, não mais culpa, não mais sofrimento, mas que venha um novo tempo, um tempo onde só o teu nome seja glorificado. Pai, nós queremos nos desfazer de toda a bagagem do passado, ressentimento, mágoa, trauma, desconfiança, e queremos receber o que o Senhor tem reservado para o nosso futuro. Nós nos apropriamos disso pela fé e crendo no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria muito que você conseguisse abraçar pelo menos 5 meninas agora e dissesse a elas: se prepare para o novo de Deus.
Pelo menos 5 meninas. Se prepare para o novo de Deus. Se prepare para o novo de Deus. Se prepare para o novo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Orabá, Shuriandarabá, Shuriandarabás. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Deus abençoe a sua casa. No nome de Jesus.